Devaneio, Heitor Lavor. Nasci ali, naquela casa triste, de aspecto pobre na sua fachada, imunda, carcomida e esburacada, um toquezinho de saudade existe. Ao lembrá-la, no meu ser persiste, da minha mãe a lembrança adorada, dela a presença junto a mim insiste, em ficar terna e comigo abraçada. Então a vejo, cheia de receios, oferecendo-me os seus fartos seios, no gesto maternal de amamentar. E é tal gozo, e o meu idílio é tanto, que escuto, misturado com meu pranto, a voz dela cantando a meninar. A TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Maria Aparecida Araújo Lima. Seja bem-vinda, Aparecida. Obrigada. Obrigada, Zé. Estou muito feliz de estar aqui e estou pronta para a gente conversar e bater um papo, né? É. Quem é Aparecida? Aparecida é uma menina que veio aqui do interior, né? Da Serra da Ibiapaba, São Benedito, mas na cidadezinha do município, né? De São Benedito, Inhuçu. Inhuçu. É. E eu sou da família de Araújo, né? Araújo e Albuquerque. Certo. Meus pais moravam no Inhuçu, mas a minha mãe veio de Piripiri, né? E meu pai de lá mesmo, de Inhuçu. E como foi que a sua mãe veio de Piripiri? Sim. Aí a gente tinha os parentes dela, né? Que era o Coronel Tibúrcio, até mandei a foto. Coronel Tibúrcio Gonçalves de Paulo, que ele não casado, nunca teve filhos, né? E ele criou, na faixa de 50 crianças. E como o meu avô era primo legítimo dele, quando ele faleceu, ele mandou buscar minha mãe, Almerinda, né? Aí ele criou, né? Você falando que o Coronel Tibúrcio adotou 50 crianças, 50 né? 50 crianças. Eu lembrei agora, Aparecida, do Cega Deraldo. O Cega Deraldo também, ele nunca teve filho, nunca casou e adotou cerca de 50 crianças. E um dia perguntaram ao Cega Deraldo por que ele nunca tinha casado. E o Cega Deraldo respondeu em versos: já pensei em me casar, falo a você e não nego, mas na minha experiência, batata quente eu não pego. Quem tem vista leva chifre, imagine eu que sou cego. Agora, verdade, né? É verdade. Verdade. Agora eu queria que você falasse sobre a sua infância, lá em São Benedito. Sim. Como é que foi? No Inhuçu, No né? Inhuçu, isso. Aí a minha infância foi assim, meus pais, a minha mãe teve bastante filho também, né? Mas eu acho que quem era mais danadinho... Quem aprontava mais era eu. Era a Aparecida. Aí eu saía de casa, né, para brincar. Inclusive, a igreja tinha uma parte que era declinada e era aquela grama muito bonita. E saí no ano de 46, por aí, que eu nasci em 42, né? Aí 46, 48, por aí, eu já gostava de brincar e eu deitava na porta da igreja, na lateral, na frente não, lateral, né? Certo. Aí eu saía rolando. Era, né? Saía rolando, subia correndo, deitava e saía rolando. Certo. Lembra de mais outras brincadeiras, assim, da época? Aí, lá mesmo, eu saía muito assim, porque lá a cidade era pequena, a parte de funda da casa não era murada. Era aberta, era sítio, era cafezal, por lá a gente andava, né? Isso. E eu fazia muita coisa assim, de sair, de subir nas árvores, subir gostava? nas árvores.
Agora, essa história das árvores era no sítio. Ah, certo. Aí, quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Ele morreu em 1950. Aí eu tinha 8 anos. Com 8 anos, a minha mãe ficou com, acho que com 6 filhos, mais ou menos. Era Araújo, João, Francisco, Yolanda, Maria, Aparecida, que era eu, né? Aí eu fui para Sobral, né? Passei 2 anos lá. Fui em 52. Foi para Sobral por quê? Porque eu fui para lá porque uma amiga da minha mãe era solteira e ela tinha muita confiança nela e pediu para ela arranjar uma das meninas para ficar uma temporada com ela, né? Aí a minha mãe me cedeu para ela, disse que eu podia ir. Eu fui também sem achar ruim, né? Foi aquela história que eu lhe contei do misto, né? Que nós fomos no misto. Aí vocês foram como para lá? Uma espécie de pau de arara, né? Naquele tempo? Espécie de pau de arara. Era um caminhão de carroceria com 3 bolés. Só que a bolé que eu falo é diferente de hoje, né? Certo. Era na madeira, feito de madeira. Era tipo um sofá, por exemplo. Entendi. Aí era 3 bolés. Cabia mais ou menos umas 12 pessoas. Aí, como a serra era muito precipitada, muito alta, né? Não existia o asfalto que nós temos hoje. Então era perigoso, carroçal. era muito perigoso, né? Descer a serra muito naquele perigoso. tempo, né? A gente passou o dia todinho para chegar em Sobral. Para poder chegar em Sobral. De Inhuçu, nós saímos 5 horas da manhã, chegamos de 4 às 5 da tarde. Por conta da dificuldade da estrada, né? Estrada. Tinha que vir com muito cuidado, né? E lá foi muito bom para mim, porque ela era solteira e eu fiquei com ela. E aí, como foi a sua adaptação, né? Longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, como é que foi? Não foi fácil, né? Mas não foi muito fácil, não. Mas aí, você brincava ainda de alguma coisa lá, você lembra? Sobral? Sim. Brincava, sim. Lá foi bom para mim, porque era um hotel que recebia todos os hóspedes do Brasil, todinho, eu para lá, né? Quem tinha negócio em Sobral tinha que se hospedar lá, que era o melhor hotel. Era o melhor hotel lá de Sobral. Aí era só na gestão dela mesmo, porque a avózinha dela, que doou esse hotel para ela, passou tudo que ela tinha, passou para ela. Já era acamada, né? Aí eu fiquei com ela esses 2 anos, mas foi muito bom. Ela me botou no colégio, né? Ficou estudando lá? Fiquei estudando lá no grupo Luiz Felipe. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz na época. E aí, o que é que você gostava de fazer lá? O que é que você fez alguma coisa diferente lá nas Sobral. brincadeiras? Participou de alguma coisa lá? Sim, aí eu brincava muito, eu gostava muito de subir em árvore, né? Certo. Aí ela tinha, naquela época não existia água, né, encanada como hoje, ela tinha uma cisterna, juntava a água da chuva no inverno, né? E era uma cisterna muito grande e tinha um pé de sapoti. Aí o que eu fazia? Subia na janela, da janela eu passava para cima da subia para a cisterna, da cisterna eu subia no pé de sapoti, ia comer sapoti lá em cima. Era, né? Era bom demais. Aí eu gostava muito também, porque ao lado assim do hotel tinha tipo um jardim, né? Certo. Aí tinha um pé de tâmara muito grande. Tâmara você sabe como é, é tipo uma palmeira, né? Certo. Aí, quando ela amadurecia aquelas folhas muito grandes, muito longas, aí eu pegava e me balançava, né, na palmeira e ficava cantando. Gostava de cantar? Gostava de cantar. Aí eu ficava sempre olhando assim. Aí, quando foi um dia, ela me chamou.
inauguraram a Rádio Iracema de Sobral. Aí fizeram, assim, à tarde, de sábado à tarde, o vesperal para as crianças cantar. Aí, quando ela soube, ela me chamou. Aparecida, você quer ir? Eu lhe levo. Quero. Aí, fui lá, ela me matriculou e eu fiquei. Todos os sábados à tarde, a gente ia para lá. Aí você cantava lá na rádio? Cantava. Não era só eu, era mais ou menos na faixa de umas 10 crianças. Mas você lembra alguma música que você cantou na época? Eu lembro assim, mas não sei assim o título da música, nem a pessoa, o cantor, né? Eu não lembro. Mas dá para cantar um pouquinho aí, para a gente relembrar isso aí? Dá para cantar essa aqui, Saudade, Palavra Triste, que eu não sei, né? Saudade, palavra triste. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Teu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Embora sem teu carinho, sozinho, sem teu amor. Um pouquinho sem teu amor. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou nesse peito meu. Nesse peito meu. Meu primeiro amor. Só isso mesmo. Essa música é da década de 50, se eu não estou enganado, né? Eu acho que é. E eu acho que ela foi gravada pela Ângela Maria, se eu não estou enganado. Ângela Maria, tinha a Nora Ney na época. Tinha outros que eu não lembro mais. E essa música também foi regravada pelo Fagner, né? Pela Roberta Miranda. E tinha aquela outra, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei mandei embora, né? Essa também eu cantava. Sempre gostou muito de cantar, né? Sempre gostei de cantar. E aí você passou quanto tempo lá? Sobral? Eu passei o ano de 52 e quase, acho que 53 também. E nessa época aconteceu alguma coisa assim diferente lá em Sobral? Algum acontecimento? Sim, o que aconteceu naquela época também, já existia o carnaval, os blocos, eu achava muito bonito, né? E no dia dos desfiles, eu ficava o tempo todo na calçada. E eu lembro que tinha o Clube dos 20. Clube dos 20? Dos 20, era muito bonito. Mas por que o Clube dos 20? Não sei sabe? Por que Clube dos 20. Mas era muito bonito. E também o eclipse que teve, né? Teve um eclipse nessa? Teve um eclipse do Sol. Mas em que ano isso aí? Em 1953 também. Foi muito extenso o eclipse, que começou mais ou menos cedo, né? Porque 3h30 para as 4h estava tudo escuro. Tudo escuro. As galinhas foram tudo para os poleiros. Os morcegos começaram a passear. E assim, todo mundo ficou apreensivo, mas não com medo, né? Porque já existia mesmo, né? A época do... Mas ninguém sabia, foi uma coisa de surpresa, né? Porque naquele tempo não tinha essa tecnologia. Naquela época não existe, né? Não existia hoje o que a gente tem, né? Eu lembrei agora, você falando desse eclipse, o eclipse de 1919, que foi quando... Foi em Sobral também. Foi em Sobral, né? Quando o físico alemão Albert Einstein veio para cá e provou a teoria da relatividade. Porque nessa época só iam em 2 lugares que ia ter esse eclipse, podia ser visto com mais nitidez, né? Que foi em Sobral e num país da África, se eu não estou enganado. Só que lá ia ficar nublado e lá em Sobral era o ponto mais estratégico para se observar isso aí. Quer dizer que eu não sabia desse 53. Pois teve. E eu acompanhei do começo ao fim. Foi, né? E você passou quanto tempo lá em Sobral? 2 anos. Passou 2 anos. 2 anos. Aí estudei, né? Fiquei 2 anos no colégio, porque
Naquela época era muito difícil, né, o estudo. Eu fui alfabetizada por uma pessoa lá no Inhuçu, ela tinha uma escolinha particular em casa. E depois que eu voltei, não tive mais como estudar, porque de lá do Inhuçu, nós fomos morar num sítio que a gente tinha, né? Meu pai tinha. Agora, Aparecida, antes disso, por que você não ficou em Sobral? Não era uma situação melhor para você, não? Para você estudar lá e dar continuidade aos seus estudos? Porque a minha mãe não aceitou que apareceu um juiz, né? Doutor Guerrinha, ele era juiz de órfão. E quando a dona Maria Luísa falou para mim, ele perguntou, né? Maria Luísa, essa menina que está aqui. Aí ele disse, é de uma amiga, é filha de uma amiga. E eu pedi para ela passar uma temporada comigo. E está aqui. Aí ele ficou muito assim, apegado a mim, né? Me chamou, conversou bastante comigo. Aí ele perguntou, né? Se ele arranjasse um colégio interno em Fortaleza, se eu me garantia vir com ele. Certo. E ele ia fazer tudo que precisasse para mim, ele era como que fosse o meu pai, né? Aí, quando eu terminasse os estudos, que eu me formasse no que eu quisesse, aí eu estava liberada, né, por ele. Mas a minha mãe soube e mandou me buscar. Disse que não era, não. Se quisesse que eu internada, ela mesma tinha feito isso, olha. E aí você voltou lá para o Inhuçu, não deu continuidade aos estudos lá, né? Não. Porque era muito difícil, né? Muito difícil, porque da cidade, lá do sítio para a cidade, era 3 quilômetros, né? 3 para ir, 3 para voltar para a escola. Ainda tentamos fazer isso, eu e minhas primas, né? Mas ficava muito cansativo, né? Não aguentamos, não. E aí, como foi lá no sítio, lá as brincadeiras, quando você voltou lá no sítio? Sim, aí lá no sítio foi bom, porque a gente tinha muito espaço, né? Eu gostava muito de subir nas árvores. Na época da goiaba, eu subia nos pés, ia comer goiaba lá em cima. E na época também deixa eu ver, era goiaba, manga. Manga. Tinha um pé de manga lá que eu subia, ia lá, sentava lá e ficava comendo manga à vontade. Se a minha mãe não me chamasse, eu só saía de lá. Aí era assim. E jaca também tinha uns... Jaca, tinha uns pés de jaca, né? porque lá, inclusive lá no nosso sítio, tinha umas jacas muito boas. Aí tinha uma jaca que era a jaca mole, que a gente não pode derrubar, né? É, porque com o peso ela espatifa no chão, né? Esfarela toda, né? Ela abre todinha. Aí eu subi pelo um galho, porque o caule era muito grande. Eu subi pelo caule, peguei na jaca, estava madura, eu dei um jeitinho de quebrar o talo e desci com ela. Conseguiu descer com essa jaca? Consegui descer. Sem cair nem derrubar a jaca? Sem cair nem derrubar a jaca. Eu voltei pelo galho. E aí, quando você chegou em casa, como foi que você foi dizer para sua mãe? Eu não lembro se eu falei com a minha mãe que a jaca estava no chão ou alguém tirou para mim. Eu disse lá alguma coisa, né, para ela. E ela aceitou. E as outras brincadeiras lá, com bicho? Brincou com algum bicho assim, com algum animal, alguma coisa? Não, eu gostava de brincar. Não tinha medo de cobra, não? Tinha. Cobra lá, ai meu Deus, lá tinha uma cobra que chamam cobra papa-ova, né? É. Ela é muito grande. A gente tinha um caminho lá, mais ou menos mais largo do que uns 2 metros. Certo. Aí um dia eu fui chegando próximo, ela foi passando, eu deixei ela passar. Fiquei olhando, ela era maior do que, mais ou menos, 2 metros. O caminho, ou 1,5 metro, ela era maior. Certo. E essa cobra eu me encontrei muitas vezes com ela. Uma vez eu me Já era conhecida sua, né? Uma vez eu me encontrei com ela nos pés de laranja, eu saí correndo para trás, né? Pulando para trás para não dar as costas para a cobra.
E aquelas cobras de duas cabeças, tinha muito lá? Tinha. E a cobra de duas cabeças, eu fiz ai, Maria, eu fiz uma traquinagem muito grande. Como foi isso aí, Aparecida? A cobra apareceu e eu chamei o meu irmão, né? Araújo, vem cá. Aí eu disse, olha, tu vai segurar essa cobra. Ele, tu é doido a segurar a cobra. Aí eu peguei aquelas varinhas que chamava até vara de camará, né? Assim, de 1 metro e pouco. Segura a cobra aí que eu vou correndo na baixa pegar umas pimentas. Aí eu trouxe 3 pimentas malagueta, peguei uma folha de carrapateira, que era assim, bem larguinha, machuquei, botei um pouco d'água. Aí eu mandei ele mexer com a cobra. Mexe com ela. Quando ele mexeu, ela abriu a boca, eu botei o molho. botou a garapa de pimenta. Botei. Ela dava pulos desse tamanho. Até que eu nem sei se ela morreu, eu sei que eu saí correndo. E ela saiu pinotando. Saiu. Pulo dessa altura. Olha, eu nunca vi uma conversa dessa, não. Pois é, só loucura mesmo, né? Ai, e me diz uma coisa, Aparecida. E lá, claro, o fogão nesse tempo era fogão de lenha, né? Que você tinha que ir no mato para tirar lenha. Tirar lenha, é. Tinha que carregar uma cacimba, né? Porque não tinha água encanada. Porque assim, na nossa época, hoje, tudo tem nas nossas mãos, né? Mas naquela época, pronto, você é dono do sítio, você chega à época de apanhar o café, né? Você tem a safra do café, você vai botar ele para secar, depois você vai pilar ele, depois para você... É um processo, né? Quem tem muito assim, leva para aquelas usinas, aí eles fazem aquele processo todinho de pilar. Todo industrial, muitos, né? Muitos. E aí fica mais fácil, né? Mas quem é pouco, pila naquele pilão, né? Mas quem é pouco, lá em casa tinha um pilão grande, a minha mãe tinha que ter, né? Aí a gente pegava o café, já estava seco, guardado naquele surrão de 60 quilos, né? Aí a gente pegava assim, 1 litro, pegava 1 litro de café ou 2, botava no pilão, pilava. Aí tirava toda aquela palha dele naquelas peneiras grandes, né? Certo. Aí botava no que chamava caco, né? De barro. Aí a gente torrava o café, botava um pouquinho de rapadura, raspadinha, né? Dava aquele ponto e pisava. É uma maravilha, né? Um café desse. Maravilha. Diferente desse que a gente toma, né? Pois é, diferente desse que toma. E na cacimba? Ia buscar água na cacimba? E a cacimba tinha que cavar também. A cacimba Cavava, para poder... porque lá no nosso terreno lá, tinha uma cacimba que chamava cacimba de pedra, né? Lá não faltava água. Ela era funda. Um olho d'água, né? Tinha que ter uns batentes para descer. Como eu era muito criança, eu achava difícil fazer isso. Não era tão criança, eu tinha uns 13 anos, né? Eu achava melhor cavar a cacimba. Porque eu cavava a cacimba com 2 palmos. A água era na flor da terra, na flor da terra, as veias de água dessa grossura, a coisa mais linda do mundo. Aí eu botava aquele pote, né? Potezinho que eu pudesse botar na minha cabeça. Certo. Botava um pano, que chamava algodãozinho na época, para coar a água. Para coar a água, porque a água saía toldada, né? Como diz? Não, a água saía limpa, a água cristalina. Era limpa? Limpa. O quê? O que é que suja a água? Porque você mexe com a vasilha, isso. Aí como você mexe na areia, ela tolda um pouquinho, né? Mas você demora um pouquinho ali, senta toda aquela areia e você tira a água limpa. Limpa. E casa de farinha? Tinha muita lá? Você participava? Eu falo isso porque na minha infância também, lá na fazenda do meu avô, a gente ia para a casa de farinha e era uma brincadeira a noite toda. Lá nós não tinha engenho, né? Certo. A gente tinha só casa de farinha. Aí lá eu ajudava também. E como era o processo? Vamos relembrar aqui o processo processo de raspar a mandioca, raspar a mandioca, né? Aí botava muita mandioca, né? E ficava 4 pessoas, 2 de um lado e 2 de outro. Aí você pega a mandioca, você raspa de um lado, só a metade, coloca aqui, e a pessoa que está aqui do lado com as mãos limpas, pega o lado que eu já limpei, aí faz o outro processo.
Para não sujar a mandioca. A mandioca, né? É. Aí depois de limpar toda a mandioca... Aí ela vai para a máquina, né? Para ralar. Aquele motor que tem, eu né? Eu não estou lembrada como era o nome do motor, mas eles botavam ali, né? Aí ia para a prensa, prensar aquela massa todinha, juntar a mandipoeira que cai dela, né? Aí dali, depois dela sequinha, vai para o forno fazer... Mas aí, torrar. Quando você seca a macaxeira, né? Ela pode ser feita a goma ou a farinha, né? Feita a goma. Qual é a diferença? A que vai ser feita a goma? A diferença e a farinha? é a goma sai da massa da mandioca. Certo. Aí ela cai embaixo da prensa, ali é tudo aproveitado, né? Aí você lava, ela senta todinha, a goma senta todinha no fundo da vasilha, aí você lava, quando ela senta, você derrama aquela água, bota outra. Aí é o processo que eles chamam de lavar a goma, né? Para ela ficar pura. Entendi. Aí isso eu fiz muito. E aí, como é que você conheceu o seu marido? Sim, aí eu conheci meu marido, ele... Mas foi seu primeiro namorado, ele? Não, eu namorei com 2 pessoas só. Namorei com 2 rapazes. Depois ele foi o terceiro e foi o último, né? Aí eu fui para São Benedito. Saí do sítio. Ah, certo. Aí fui para São Benedito, porque eu estava morando com a tia, né? Que a seca de 58 foi muito difícil. Ela saiu da terra dela e foi morar comigo lá. Entendi. Em São Benedito. É porque nós tivemos, desculpe, Aparecida, porque nós tivemos uma seca muito grande, a de 15, né? Que a Raquel de Queiroz escreveu aquele livro 15. De 1900. Teve a de 32 e a de 58, que também foi muito difícil, né? Eu acho que no ano que eu nasci foi muito seco também, 1942. 42. Quer dizer que você Teve tem seco. 42, você tem 82 anos. Eu fiz 82 anos no dia 30 de agosto. E já quero lhe convidar para o meu aniversário de 90. Tá certo. E quando você fizer o aniversário de 90, eu também quero lhe convidar para você vir para cá. Pronto. Para a gente conversar de novo, bater outro papo aqui. Com certeza. Depois nós vamos falar disso aí, que Sim. eu quero perguntar, você ainda trabalha, mas depois nós vamos conversar sobre isso aí, na parte de costura, né? Sim. Vamos voltar lá para o São Benedito. Quando você saiu do sítio, foi para São Benedito. Aí nós fomos para São Benedito e com pouco, essa minha tia foi morar comigo, né? Mas com pouco tempo ela foi embora para o Maranhão. Queria ir para o Maranhão, porque achava que lá tinha como ganhar algum dinheiro, trabalhar. E queria que eu fosse. Eu digo, não, eu não vou. Aí ela ficou chateada, que ela queria que eu fosse, né? Eu disse, não. O meu irmão já alugou essa casa. Eu estou aqui, tem tudo dentro de casa. Ele não vai deixar faltar nada para mim, por que eu vou sair, né? Uma terra estranha que você não sabe. Sim, aí eu fiquei. Aí você tinha quantos anos, Aparecida, nessa época? Eu já tinha 15. 15 anos. Não, deixa eu ver, eu tinha em 58. Nasceu em 42? 15. Acho que eu tinha aqui. Porque em 50 eu tinha 8 anos. Tinha 16 anos. 16 anos. Aí eu completei 16 anos em agosto de 58. Isso. Na seca, né? Sim, aí eu ficamos lá em São Benedito, ela foi embora e eu fiquei, né? Aí um dia eu fui para a missa, na volta, quando eu subi a calçada, do outro lado eu vi uma pessoa dizer, olha aquela menina, que eu olhei, era ele. Era ele, né? Ia todo arrumado, ia para a igreja, assistia a segunda missa, né? Aí eu só fiz olhar e saí, fui embora. Quando eu cheguei em casa, aí no outro dia a vizinha, passava uma casa, na terceira casa, era uma senhora que cuidava assim das roupas dele, porque ele trabalhava em São Benedito, ele morava ele trabalhava com pensão. O quê, Aparecida? Ele trabalhava com movelaria, era marceneiro. Marceneiro. Certo. Fazia aqueles bordados
essas partes mais finas que ele fazia. Aí ele perguntou a ela, fulana, tu sabe quem é esse pessoal que estão na casa tal, assim, assim? E ela disse, sei, mas não conheço, faz pouco tempo que chegaram aqui. Aí eu sei que ele ficou, né? Sempre passando por lá, até que falou comigo. Foi lá em casa, porque eu quase não saía, né? Ficava em casa. Aí ele foi lá em casa. Se apresentou a mim, disse que tinha me visto na hora que eu vinha da missa, e tinha gostado muito de mim, queria me conhecer melhor. Aí nós ficamos conversando, né? Ele perguntou, você tem seus pais aqui? Eu disse, não, meus pais já faleceram, mas é meu irmão. Pois eu venho falar com seu irmão. Aí ele foi lá, falou com o Araújo, a gente marcou a hora, ele foi lá, falou com o Araújo, que queria namorar comigo, né? Pediu ao irmão autorização para namorar, autorização. Né? Aí ele aceitou. Não, você pode vir, se ela quiser, claro que eu não posso impedir, né? Aí foi muito bom, a gente começou a namorar e deu tudo certo. E o casamento foi em 59. Namoraram um ano, né? Mais ou menos? Namoramos um ano. O namoro naquele tempo era... Era longe, assim. Ninguém tinha direito de pegar na mão, né? Era assim, na distância boa. Eu sentada aqui, ele aqui. Certo. Ou de frente, assim como nós estamos, se a gente saía, não saía de mão dada. Era muito diferente de hoje, né? De hoje, é. Aí, a história do Benedito, né? Que eu ia lhe contar. Quem era o Benedito? O Benedito foi um namorado que eu arranjei antes do Joãozinho. Ah, certo. Ele foi o segundo namorado. Aí o Benedito, um menino novo, adolescente, ele estava estudando no ginásio e quando ele soube que eu terminei com ele, aí quando ele soube que eu estava namorando com o Joãozinho, aí um dia ele foi lá em casa, eu acho que foi até uma segunda-feira, ele foi lá em casa meio-dia. Aí bateu lá na porta, eu saí e era ele. Aí eu disse, oi, Benedito, tudo bem? Vamos entrar. Aí ele aceitou, entrou. Aí eu disse, diga o que você quer. Não, Aparecida, que eu não consigo esquecer de ti e tal. E o que eu queria mesmo era que eu vim lhe convidar para você fugir comigo. Será o Benedito? Aí eu olhei para ele e disse, é mesmo, Benedito? É. Eu disse, e aí? Eu vou fugir contigo, tu vai me botar onde? Na casa dos meus pais. Eu disse, não, rapaz, eu estou muito bem aqui. Eu não vou fazer isso. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, não quero passar mais por isso. Desculpe, mas vá para casa, vá arranjar outra pessoa que para mim não dá certo, não. E interessante, Aparecida, que você, com 16 anos, já tinha uma cabeça bem madura, né? Para tomar as decisões corretas, né? Tinha. O primeiro namorado que eu tive também foi lá no município de Guaraciaba, onde morava essa minha tia, que eu passei uma temporada com ela. Certo. Ele já tinha 30 anos. Era um cara que vivia muito bem, de famílias assim, que tinha muita... Tinha posses, né? Era. Aí ele tinha uma mercearia e tinha um frigorífico do lado. Aí ele não podia me ver, que ele sempre vinha atrás de mim para conversar, né? Até aí eu tinha 15 anos, né? Aí quando foi um dia ele teve um movimento lá no Mucambo, não sei se foi uma festinha que houve por lá, e eu passei no meio do pessoal, eu ia passando e ele ficou bem de frente a mim. Aí cantou uma música para mim. Aí ele olhou para mim, Aparecida, para um pouquinho aí. Aí eu parei, né? Aí ele disse, eu vou cantar uma musiquinha para você. Não sei se tu me queres, assim como eu te quero. Aí começou a rir.
Foi, né? Aí, com essa besteira, eu aceitei namorar com ele, né? Ah, Aí ele queria namorar com você. Por que você não me quer? Aí eu disse, tá bom, vamos namorar. Mas era assim, ele ali e eu aqui. E às vezes ele mandava alguma coisa para mim, assim, um lanche, uma besteira. Nunca aceitei. Eu mandava de volta. Ele e ficava... aí, Aparecida, eu queria pedir tua licença para passar aqui umas fotos aqui. Por favor aí, produção. Sim, ainda eu vou contar a história da época que eu comecei a trabalhar, de costura e tudo. Pronto. Quem é aí, Aparecida? Aí é Cassiópia Barreto de Araújo, é a minha avó. Certo. Era a mãe Era a de mãe quem? da tia Valdívia, mãe das meninas lá de Teresina. Da Iara, era a avó delas. Certo. Que a tia Valdívia era filha dela. Pode passar outra aí, por favor? Que ela nasceu em Chaval, né? Certo. E aí? Sim, aí sou eu, quando eu fiz 16 anos, eu tirei essa foto. Olha aí. Que é uma raridade naquele tempo, né? Fotografia, né? Que era muito difícil, né? Muito difícil. Eu tenho poucas fotos e minhas quando era assim, criança. eu admiro de até hoje ainda tá boa, né? Porque faz muitos anos. Muitos anos, Pode passar outra aí, produção, por favor? E aí? Pronto, essa aí é os filhos, né? Certo. Sou eu Quem com são o Joãozinho, ali do meu lado é o Alexandre, a de blusa de lista é a Lúcia, entre a Lúcia e o Moacir é a esposa do Alexandre, a Andréa, né? Certo. E ali o Moacir, aqui a Yolanda, a Socorro e o meu neto, o João Neto, que mora na Holanda. Ok. É o filho da Lúcia. Pode passar outra foto aí, produção, por favor? Sim, aí são as meninas lá que você até conhece, né, de Teresina. Certo. A Yara. A Yara, aqui é a minha tia Cotinha, que foi uma mãe para mim, essa aqui. Aqui é a Ângela, filha da tia Valdiva. Todos eles aí, né? A Dione, a Yara, ali o Marcilo, do lado da Yara, aqui o Adriano e o Péricles. São os filhos da minha tia Valdívia. Pode passar outra foto, produção, por favor? E aí? Sim, aí quem é? Aí é o meu esposo, Joãozinho. Aí ele tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos, mandou essa foto para ti e com essa dedicatória. Foi, com essa dedicatória aí. Foi no dia 11, né? Sim, 11 de maio de 58. De 58. Foi quando a gente começou a namorar. E aí, vamos tentar ler aí. Queira aceitar esta fotografia como lembrança de quem não esquece, né? Isso. Joãozinho. Aí, em 11 de 5 de 1958, São Benedito, Ceará, Aparecida. Aqui ele botava sempre seu. Ali, ó, tem sempre, é porque apagou. Certo. Não pegou lá. Bacana isso aí. Você ainda tem essa foto, né? Tem. É uma relíquia. Ainda tem mais alguma foto? Eu acho que não. Tá aí. Aí tem. Esse aí? Sim. Aí é o Coronel Tibúrcio, aquele né? que você falou que adotou 50 crianças. Criança, Coronel Tibúrcio Gonçalves de Paulo e a esposa, a Clina. Ela é portuguesa, ela não é brasileira. Tem mais alguma foto? E assim, eu admiro muito essa foto, porque essa foto aí eu acho que tem mais de 60 anos por aí. Faz muito tempo. A minha mãe. Sua mãe, né? A Almerinda. Ela morreu com 38 anos. 38 anos? Quando ela tirou essa foto aí, ela tinha 38 anos. Mas muito nova, né? Muito nova. Seu pai também faleceu com quantos anos? 36. 36? 36 anos. Então você ficou órfão? Foi, muito cedo. Muito cedo. Com 8 nova, anos né? eu perdi meu pai e com 13 anos eu perdi minha mãe. Pois é. Tem mais alguma foto? Não, né? Tá, ok. Só foi essas.
Aparecida, eu queria pedir licença para eu ler aqui os patrocinadores. Sim. Para a gente voltar Tá. a conversar aqui. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da Casa de Aposta, Quebrei que Apartei. Do agiota evangélico, quem não paga, fala com Deus. E do curso de encontro de casais, como se livrar da sua cruz. Aparecida, agora eu queria saber alguma história engraçada lá de alguma vizinha que você tem lá para contar, alguma coisa engraçada? Sim, tem. Você podia contar para a gente, né? Aí? Já está perto de terminar. Ainda dá para a gente conversar um pouco ainda mais. Viu? Então, mas antes disso eu queria contar a história de como eu comecei a costurar, né? Pronto. Vou resumir bem. Isso. Quando eu me casei, logo que eu me casei com ele trabalhava em movelaria, o salário não era muito. Aí começou a vir as crianças, né? Tive muitos filhos, 7 filhos. 7 filhos. Primeiro eu tive as meninas, né? Lúcia, Yolanda, Dils, Socorro. Não, Socorro não, a Socorro foi a última. Lúcia, Yolanda, Dils. Depois veio o Luiz, veio o Moacir e o Alexandre. Aí depois do Alexandre veio a Socorro. Aí eu estava achando difícil, assim, só para ele trabalhar e a gente esperar só por aquele dinheiro dele. Aí um dia eu pensei, né? Porque quando eu era criança, eu gostava de brincar de boneca, fazer as roupinhas de boneca e tudo. Aí eu comecei a desmanchar as peças de roupa e fazer novamente. Tirar a Tirava modelagem, a modelagem, né? Via como era montada, né? E aí eu comecei. Primeiro eu fiz a peça infantil, né? Feminina, depois eu fui para masculina. Inclusive, a roupinha do Luiz, de 1 ano, já foi feita por mim. E aí, depois eu vim para a masculina, né? Adulto. Aprendi, peguei uma calça do meu esposo, ele não gostou, mas eu já tinha comprado o pano, já tinha máquina em casa, tudo. Aí eu falei com ele: Joãozinho, deixa eu desmanchar a sua calça. Ele: o quê? Minha calça? Minha calça que foi feita agora, tão boa, mas eu lhe prometo que eu faço igual. Devolvo do aí, mesmo por jeito. favor, deixa eu desmanchar. E ele aceitou. Pois desmanche. Aí eu fiquei muito feliz, peguei uma tesoura, uma agulha e uma gilete, que naquela época não tinha outra coisa, desmanchei a calça. Aí passei ferro, fiz tudo, aí cortei e montei a calça do mesmo jeito, com 6 bolsos. 2 bolsos do níquel, 2 de trás e 2 nas laterais. 6 bolsos. Barguilha com botão, que naquela época não tinha zíper, né? Fechiclé, né, que chamava, né? Era o fechiclé, não existia. Não existia, fechiclé, né? era só o botão mesmo, certo. Né? Aí você fazia aquele processo todinho da barguilha, ia para a máquina casear, depois pregar o botão, mas ele ficando embutido, para não aparecer, né? Certo. Aí já começou a ganhar dinheiro e ajudar na despesa da família, né? Aí já comecei. Comecei a trabalhar e depois... Não, tive que fazer também a roupa feminina adulto, né? Ah, certo. Aí pronto, a primeira peça que eu fiz foi aprovada. Todo mundo gostou. E aquela pessoa que mandou eu fazer, aí fez a propaganda. Aí pronto, não faltou mais dinheiro para mim. Aí a primeira geladeira foi eu que comprei, né? A primeira televisão. E assim foi. Juntei dinheiro que deu para trazer quando nós viemos para cá, para comprar a casa. Pronto, é isso aí que eu queria também falar com você. Só antes de você vir para Fortaleza, vamos falar só das histórias das vizinhas lá. Sim, da Dona Antônia, né? Aí a Dona Antônia era uma vizinha muito boa, justamente na casa que eu comprei, e ela comprou a dela vizinha a mim, né? Só que ela não ficava em casa, porque ela tinha uma mercearia, ela gostava muito de trabalhar no comércio. Aí ela vinha e contava as histórias para mim. Aí um dia ela foi desaparecida, vou te contar uma história aqui, não era nem história, se chamou, foi piada. De uma história que me contaram, que a mulher, o marido dela viajava,
ela ficava muito só em casa, né? Aí, aqueles dias que o marido não estava, ela um dia saiu, arrumou um namorado, aí trazia o namorado para dormir com ela. E quando foi um certo dia, ela disse para ele: ó, fulano, vamos ter cuidado, porque a qualquer momento o meu marido chega. Eu tenho esse couro de carneiro, e o que eu vou fazer? Quando meu marido chegar de viagem, eu já boto o couro lá fora. Você já vai ver lá fora, na frente da casa. Botou um prego lá, pendurou o couro, né? Deixou lá. Quando o couro estiver lá pendurado... Quando o couro estiver lá, você já sabe, meu marido está em casa. Certo. Aí, quando foi uma bela noite, ela esqueceu de botar o couro. O marido tinha chegado, era para ela ter botado o couro e ela não botou. Aí o fulano bateu na porta. Aí o marido dela disse: tu está ouvindo? Tem gente batendo na porta. Ela disse: o quê? Aí ouviu de novo: eu vou já lá. Ele disse: eu vou. Não, vá não. Pode deixar que eu que vou, que aquilo ali é uma alma. E eu sei. Naquela época chamava, eu vou requerer a alma, né? É. Não sei se tá vou certo. requerer, né? Alma penada. Vou lá. Aí, quando ela chegou na porta, ela falou bem alto: vá embora, alma santa. Vá para o reino da glória. Meu marido está em casa, lembrei do couro agora. Aí o cara correu, né? E a outra foi a mulher que não comia na frente do marido. Naquela época mesmo existia isso. Era, né? As mulheres tinham vergonha de comer. Comer na frente do marido. É. Aí ele chegava na hora do café da manhã, a mulher não sentava. Não vou quero tomar, não. Quero não. Na hora do almoço. Do almoço, a mesma jeito, coisa. Café da tarde do mesmo jeito, janta do mesmo jeito. Não quero. Não comia de jeito nenhum, a mulher? Não, de jeito nenhum. Aí aquilo ali foi abrindo a mente dele para alguma coisa. Ele disse: não é possível. Uma criatura nova desse jeito, forte. Passar o dia sem comer? Sem comer não é verdade. Aí o que ele fez? Ele pensou: vou subir no forro da casa e vou passar o dia lá. Mas antes eu vou avisar. Aí, quando foi à noite, ele disse: sim, fulano, lembrei, ó, amanhã muito cedo eu vou sair e só vou voltar à noite. Aí ela: tá certo. Aí, 5 horas da manhã, ele levantou, subiu, né? Ficou em cima do fogo. Aí ela chamou a empregada, né? Fulana, olha, tu faz um beiju bem grosso aí para mim tomar com café. Aí a funcionária fez o beiju, botou o café na mesa e tudo. Ela comeu o beiju. Aí, quando foi na hora para o almoço, e para o almoço ela disse: faça um frango bem ensopado para mim. Aí ela almoçou o frango, né? E para o café da tarde, ela pediu que ela fizesse umas tapioca fininha para ela tomar com café. E para a janta, o que a senhora quer? Cozinha umas macaxeiras para mim jantar. A mulher que não comia nada, né? Não comia nada. E ele lá só observando. Meu Deus. Aí quando foi à noite, antes dele chegar, deu uma chuva, né? Certo. Não uma chuva muito, chuvinha fina. Aí, quando ele desceu lá, na hora que ela saiu, desceu. Aí, quando chegou onde ela estava, ela: ai, fulana, você já chegou. E a chuva, você não se molhou? Aí ele foi e disse: não. Se a chuva fosse grossa, como o beiju que merendou, eu tinha chegado ensopado como o frango que almoçou. Mas como a chuva foi fina, como a tapioca aqueceu, eu cheguei enxuto como as macaxeiras que jantou. Aí ela quase morre de vergonha. Aí nunca mais ela parou de comer. Parou de comer na frente dele, né? Não. Aparecida, eu queria saber, porque o nosso tempo já está bem avançado. Sim. Eu queria que você contasse por que você veio aqui para Fortaleza. Sim. Aí eu vim porque o meu esposo trabalhava no Ministério da Agricultura, né? Lá em São Benedito. Tinha um posto, né? Certo. Do Ministério.
E logo, quando foi em 79, já no final de 79, aí o chefe dele, seu Gaudioso, por sinal uma pessoa muito boa, chamou todos os funcionários, né? Aí falou com eles: gente, uma notícia que não é muito boa, vocês têm que resolver, o posto vai fechar. Por mim não fecharia, né? Mas eu também sou mandado, sou empregado. Aí quem não quiser perder o emprego vai para Fortaleza, trabalhar na sede. Aí o Joãozinho ficou muito perturbado, eu também, né? Porque 7 filhos, para vir para um lugar que a gente não tem, né? Não tinha conhecimento de nada. E também a situação financeira, que não era boa, né? Isso. Aí ele falou com o pai dele achou por bem ele vir, né? E como, para mim, assim, na situação financeira era difícil, mas eu tinha meu dinheiro, né? Eu estava sempre trabalhando, isso aí não faltava, guardando né? um dinheirinho ali, né? Estava guardando. Aí ele veio, né? Ele veio, acho que no mês de novembro, por aí, outubro, novembro, dezembro, por aí. Aí ele veio, passou 3 meses na casa de uma tia minha, irmã dessa tia Cotinha, né? Aí, quando foi no mês de fevereiro, eu vim. Mas antes disso, eu queria contar a história do sonho que eu tive, né? A promessa, certo. Que eu desde criança que eu gosto de rezar. Aí eu peguei um livro que até um compadre meu tinha me dado, uma oração pedindo a proteção de Deus. Aí eu fiquei tirando essa oração, né? Preocupada para mim vir com 7 filhos e tudo assim. Que Deus desse uma luz, né? Uma luz. Aí eu pedi, eu rezava 6 da manhã de joelho, 12 da meio-dia e meia-noite. Aí quando foi um dia, seu Manel, eu tive um sonho que só Deus mesmo. Eu ouvia, naquela época lá não aparecia avião não, era muito difícil. Aí eu ouvia no sonho um avião. Sim, aí eu pedi no sonho, se fosse para a minha felicidade, que Deus me mostrasse plantas verdes, flores, né? E se não fosse outras coisas ruins. Aí, seu Manel, quando o avião passou, eu saí na calçada para olhar, no sonho, né? Que eu olhei para o céu, o avião passou. Olha, as portas do avião lotadas de folha verde e flores. E o avião camuflado do Exército. Aí foi demais. Era o sinal que você estava esperando, era né? Era o sinal. Eu acordei, fiquei pensando, mas não contei a ninguém, né? Continuei a orar, continuei a rezar, continuei. Quando foi outro dia, eu sonhei de novo. Uma dessas caminhonetas 4x4, também camuflada do Exército, lotada a carroceria de planta com flores. Aí pronto, quando eu tive esse sonho, aí eu perdi o medo, decidi. Certo. Eu disse, vai dar certo, Deus vai estar me ajudando. Aí arrumei as meninas, não falei com ninguém, com vizinho, com ninguém. Só chamei o vigia, que passava a noite, né? Eu sempre dava um dinheiro a ele lá, que eles pediam, né? Aí eu chamei ele e disse, fulano, vem aqui de hoje para amanhã, 3 horas da manhã, me ajudar a levar os meninos para a agência, que eu vou pegar o ônibus para Fortaleza. Aí assim eu fiz. Peguei, o Joãozinho já tinha trazido as coisas, né? Aí peguei os meninos, ele veio, e nós fomos para a rodoviária, peguei o ônibus, o Cajazeira, o ônibus, na época. Aí vim embora, todo mundo. Os vizinhos lá, a minha cunhada quase morre de chorar quando chegou na porta que chamou, cadê? Não tinha ninguém mais. Aí eu vim embora, né? Aí foi para a dita casa, né? Que a mulher não quis me vender a casa. Eu tive que comprar outra, que foi aquela que era muito pequena, né? Foi 40 cruzeiros na época.
Era comprou com esse cruzeiro. dinheiro que você economizava com Economizava. fazendo Aí, essas roupas, fazendo né? as roupas. Eu tinha o dinheiro guardado. Aí, como a mulher não quis me vender, eu fui lá, a casa, né? Fui lá com o Joãozinho, comprei a casa. Só que ele não gostou, que ele achava a casa pequena, né? Era muita criança. Aí ele viajou, porque ele trabalhava como motorista na repartição. Aí ele viajou, foi fazer uns 3 dias de viagem com o pessoal de lá. E botou uma plaquinha lá, venda a casa, mas venda pelo mesmo preço que a gente comprou. 40 cruzeiros. Né? Era 1.000 cruzeiros, ou era cruzeiro. Aí, quando foi, ele botou domingo, segunda-feira, veio uma pessoa lá e perguntou, estou vendo uma plaquinha aqui, essa casa, a senhora vai vender mesmo? Vou. É, porque eu estou precisando de uma casa aqui por perto, que chegou o meu sobrinho do Rio de Janeiro, ele trouxe o dinheiro, quer comprar uma casa, porque ele não quer ficar morando com a mãe. Aí, quanto é que a senhora vende a casa? Eu disse, vendo por 80 cruzeiros. O dobro. O dobro. Entre para o senhor olhar a casa, ele olhou e disse, está muito boa a casa, para mim dá certo. Pois está certo, mais tarde eu venho com o dinheiro. Aí ele veio com o dinheiro na sacola, aí perguntou, a senhora vai guardar esse dinheiro dentro de casa? Eu não tenho onde guardar. Pegue sua identidade, vamos ali na Caixa Econômica, aí eu vou com a senhora. A senhora não pode ficar com esse dinheiro guardado em casa. Aí fui com ele, lá ele chamou uma pessoa lá do banco e mandou, abriu a poupança lá para mim, mandou assinar, e o dinheiro ficou guardado. Aí, quando foi terça-feira, o meu esposo chegou. Cadê a placa? Já caiu? Alguém derrubou essa placa? Eu disse, não, eu vendi. Vendeu? Vendi. Vendeu pelos mesmos 40? Eu disse, foi, por 80. Eita. Ai, não acredito. Como é que você vendeu essa casa por esse dinheiro todo? Não sei, eu falei para o rapaz que era 80, ele aceitou. Aceitou. Né? Dona Aparecida, infelizmente o nosso tempo está... Tá certo, tá ótimo. Está acabando. Eu gostaria só que, para a gente encerrar, você desse a sua impressão sobre aqui a casa de Vovó Dedé que você conheceu. Ai, Maria, é um paraíso aqui. Achei assim uma atitude muito boa, né? Das pessoas ter uma caridade dessa, né? Ter como é que eu quero dizer? Ser pessoas do bem, né? Que quer fazer o bem sem saber a quem, né? Isso. E é muito bom aqui, muito bom. Se em toda cidade tivesse uma casa de Vovó Dedé. Ai, era muito bom. Então, de parabéns, todo mundo aqui, a Deus parabéns, já abençoei. Isso aqui está abençoado por Deus, né? E vocês tudinho, o Zé aqui também é abençoado. Obrigado. A gente gosta muito dele. Muito obrigado por tudo, por você ter vindo. Eu que agradeço muito. Desculpe se não foi como você ótimo, achava não, que ótimo. era. A nossa conversa foi maravilhosa. Mas é porque eu sou assim um pouquinho tímida também. Foi bom ainda demais. Estou tímida. Foi muito bom. Mas muito obrigada. Foi bom contar a minha história. Se alguém de São Benedito vai assistir, ouvir, eu só tenho gratidão pela minha cidade, pelo povo de lá, inclusive 2 amigas, a Maria do Amparo e a Maria Borges. Certo. Que são pessoas do coração, né? Tá ok. Muito obrigado. E eu lhe agradeço também. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Foi ótimo. E quando eu fizer os 90 anos... Está convidada para vir de novo, para a gente conversar de novo. Tá ótimo. Eu queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Muito obrigado. Obrigado por...